Bom dia, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um dia muito especial. Por que é especial hoje? Porque é meu aniversário! Uhul! E aí hoje a gente veio aqui na Liberdade. E é segunda-feira, pegamos folga do trabalho. Pela primeira vez na vida de trabalhadora, peguei folga no dia do meu aniversário. Deu tudo certo e vamos levar vocês junto com a gente. Então, bora! Bora conhecer aqui, a gente vai mostrar bastante coisa. Bom, antes disso, vou falar pra vocês um pouquinho como que a gente fez pra chegar aqui. Nós pegamos um trem em Jundiaí pagando apenas R$ 4,40 cada um. Somando a ida e a volta ficou R$ 8,80. Para quem mora em Jundiaí e região, tem essa facilidade. Então você pega o trem na estação Jundiaí e vai até a Estação da Luz. E lá você pega a baldeação pelo metrô linha azul, sentido Jabaquara. Daí você desce na estação Liberdade Japão. Agora para almoçar a gente parou aqui no Shen's, que é um restaurante tipo comida fast food de oriental, muito boa e barata também. E o atendimento aqui é muito bom. Vou mostrar agora para vocês o que a gente pediu. Então aqui tem o yakisoba tradicional com carne bovina. Aí aqui tem o takoyaki. Da outra vez que a gente veio, acho que não tinha. Pelo menos eu não lembro de ter visto, né? Aí aqui tem o temaki. Um temaki de salmão grelhado com cebolinha. E 6 gyozas de carne bovina. Agora eu vou experimentar aqui o takoyaki de queijo, né? Tradicionalmente no Japão o takoyaki ele é de polvo, mas aqui no Brasil eles adaptaram uma ideia com queijo. Isso é bem legal, que aí eu vou poder experimentar esse daqui que eu sempre tive vontade de comer lá e não podia. Vou falar pra vocês a impressão agora. Já tá desmanchando, mas tá vendo que ele tá soltando uma fumacinha, ó. Tá bem quente. Então tem que abrir com cuidado pra não queimar a boca. Esfriar um pouco. Agora experimentar aqui, ó. Ele tem um gosto parecido assim com uma massa de panqueca com gosto de peixe assim. E aí tem um queijo dentro, mas é bem gostoso, é muito bom. Aqui ele vem 7 bolinhas dessa com maionese. Então maionese que eu acho que realmente deve ser a maionese japonesa. E um tipo de... é tipo um molho. É tipo cara, não é carê, tarê. É tipo um tarê. É muito bom. Pessoal, agora eu vou comer o gyoza e vou falar pra vocês se é bom ou não é. Muito bom. Desculpa falar pouco pochão. Bom, pessoal, agora eu vou experimentar o yakisoba deles aqui. O yakisoba que eles servem aqui é o tradicional com carne bovina. Assim, tá bem quente. O molho aqui ele é bem carregado com gengibre. Com gengibre não, com gergelim. O óleo de gergelim é bem forte. Vou falar pra vocês agora o sabor, vou pegar um pouquinho aqui. E a soba deles aqui tá bem mais adaptado para o paladar brasileiro, então não é tão aquele agridoce que a gente tá acostumado. Não tem muito gosto de gengibre, mas o molho que eles usam é bem gostoso. É bom, pelo preço vale a pena. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do ambiente. Ele é bem agradável. E o preço da comida é excelente. Depois desse almoço maravilhoso, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o bairro da Liberdade. Antigamente, esse bairro não era muito bem visto, porque moravam aqui pessoas de baixa renda. Mas com a imigração japonesa vindo para o Brasil, os japoneses viram aqui um bom lugar para morar, porque o aluguel era baixo. E aí o bairro foi se tornando tudo isso que ele é hoje, conhecido no Brasil e no mundo. E agora a gente vai levar vocês para conhecer uma igreja que é muito famosa e bem histórica por aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai visitar essa igreja que a Tami falou, né? Essa igreja ela é bem famosa aqui porque é a primeira capela construída na cidade de São Paulo. Foi em 1775. Ela é chamada de Capela dos Aflitos pelo seguinte motivo. Também é conhecida por Capela de Nossa Senhora dos Aflitos. Por quê?
todas as pessoas indigentes, escravos, naquela época tinha-se o costume de enterrar as pessoas na igreja. Então essa capela recebia essas pessoas. E aqui foi um dos poucos pontos que, digamos assim, se manteve original, mesmo com as mudanças que teve da imigração japonesa ou asiática, né, que hoje tem coreanos e chineses também, né? Então ela se tornou como o único ponto que ainda mantém-se vivo desde 1775. Vou mostrar agora para vocês como que é aqui dentro. Uma coisa interessante também para falar aqui da capela é que ela ainda mantém um pouquinho do vestígio do que tinha aqui, né? Na verdade, essa população de renda baixa que morava aqui eram os negros ex-escravos, né? E até existem algumas campanhas que estão sendo feitas para mostrar também esse lado da liberdade. Não é só os asiáticos, né? Mas também tem o povo que morava aqui antes. Mas agora, vamos levar vocês para conhecer outros lugares aqui do bairro, que é bem legal. Vem com a gente então. E o que é bem legal aqui na Liberdade também são as lojas que você encontra por aqui de doces e também utilidades para você usar em casa e tudo mais. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Esse aqui é um dos doces que eu mais gosto, chama Chocopai, ele é muito bom. Ele é tipo com marshmallow no meio, coberta de chocolate. Comia muito no Japão isso aqui. E tem esses daqui também que são uma delícia. Esse a gente não tinha visto antes, né? Esse aí não, de lugar é a primeira vez. Novidade. Legal, muito bom. Vamos ver mais coisa que tem por aqui. Aqui tem a outra marca desses palitinhos doces que são o pepero. Tem várias opções aqui, ó. Tem uma outra coisa aqui que a gente adora, mas não é bem japonês. Esse é mais da Argentina. Mas também vende na loja alfajor. Aí tem aqui de baunilha, maracujá, brigadeiro. Aqui, ó. Os famosos. Esse aí que é o famoso panda. E aqui tá tendo um sabor diferente, né? Esse é de morango. Esse é um novo que surgiu. Esse aqui é mais novo ainda. Esse aqui eu não tenho nem ideia do que é. Vamos ver o que tá escrito aqui. Eu sei um pouquinho de japonês, gente. Vamos ver se eu lembro aqui. Ineji. E tô meio enferrujado, viu? Mas eu acho que é de baunilha isso aqui. E esse é o Ah, descobri. Não é baunilha não. Aqui, ó. Esse aqui é de manteiga, ele é amanteigado, então é um sabor amanteigado, ó. Aqui, esse aqui em japonês é bata, bata em japonês é manteiga. E esse é o tradicional, né, que a gente encontra, que a Balduco também lançou, né? A Balduco estava vendendo um tempo aqui no Brasil também, então a gente encontrava com mais facilidade esse de chocolate, que infelizmente também é chocolate ao leite, não tem sem leite, infelizmente. E realmente tá meio misturado aqui, né? Japão e Argentina, Milka também que é. Ali tem a Milka. Olha só o que eu achei aqui, bis de Milka, que legal. Eu gosto. O precinho dele. O preço dele não é muito barato não. Realmente eles são muito bons em fazer bala, porque o sabor, essas que vem com, fala que tem o sabor da fruta, elas realmente têm o gosto. Quando você tá com essa bala na boca, você sente o gosto como se fosse da fruta de verdade, é muito bom. Ah, esse aqui é muito gostoso. Esse aqui é um tipo de bala com sabor de... É meio que leite com flores, assim, é um sabor diferente, mas é bem gostoso. O que é bem interessante também, é um setor que tem, olha só, espaço para quem é intolerante à lactose como eu, ó. Então você vai achar, ó, vegan. Esse aqui ele é muito bom, já experimentei. Esse é novo, eu ainda não, mas pessoal, não comi, né? Mas o pessoal fala super bem. Então tem essa opção aqui também para quem é intolerante. Chocolates veganos, isso é muito legal. Não é todo lugar que você acha, né? Tem muita coisa bem interessante aqui.
Inclusive agora a gente vai subir pro próximo andar, que lá tem uma plaquinha aqui falando que tem itens de porcelana, coisas diferentes. Vamos ver aqui como é que é essa parte aqui. Existem duas formas para você estar fazendo o sushi, tá? E esse é o tamanho padrão, tá? Você pode estar fazendo desse jeito mais moderno ou usando o sugare, que é essa telinha aqui de bambu, que você vai colocar os ingredientes aqui e vai enrolar para formar o sushi. Lembrando que antes de você utilizar essa redinha tem que colocar o plástico filme, senão vai grudar tudo. São nessas lojinhas que você vai encontrar esses utensílios que são bem típicos para fazer os pratos no Japão. Achei interessante esse que tem para você formar um arroz, ó, quando faz a bolinha. O curry também, né? Curry, o carê. O carê, isso. Mas muito prático. Tem bastante coisinha. Dois, né? Pra você estar muito utilizando. legal. Esse daqui é para os caldos, o lamen, né? Para tomar o caldo do lamen. Muito bom. Até no carê também tem uns lugares que usavam isso no Japão. E aqui o preço tá muito bom, viu, tá pessoal? bem bom, gente. Muito legal. 15, Infelizmente, assim, só para lembrar, como é coisa importada, que vocês podem ver aqui, ó, não é brasileiro, ó. É tudo importado. Então, tem até etiquetinha aqui, ó. Então, por ser importado, é um produto um pouco mais caro do que você compraria no Brasil. Mas assim, tá bem bom o preço. Aqui também tem algumas garrafas térmicas. Tem mais umas decoraçõezinhas aqui, ó. Tem também os chawans. Tem essa parte bem legal, olha, uma pequena lojinha de papelaria. Isso aqui é aquela famosa caneta japonesa de ponta fina. Tem bastante coisa bem interessante para quem gosta de desenhar, de fazer umas escritas diferentes, ó. Tem também os papéis aqui de origami para você poder fazer. Tanto kirigami como origami, ó, bem legal. Além da Maruzo, você encontra outras lojas por aqui também muito parecidas, né? Tem a Marukai, que eu vou mostrar pra vocês depois, e tem a Azuki também. Além da Miniso, tem muita coisa interessante. Vou mostrar pra vocês onde fica o Marukai agora. O Marukai é ótimo pra você comprar comidinhas. Aqui no Marukai eles já deixam comidinhas prontas, assim, vou dar exemplo pra vocês. E tem o que a gente ama aqui, que é o onigiri. Você vai pegar um? Salmão, onigiri de atum também e de ume. Pra quem gosta daquela puxinha azeda. Eu gosto de ume. Eu não gosto não. Tem narizushi, tem sushi, sashimi, tem a sunomono ali também. Aí tem os sushis aí já de rolo cortadinho, bonitinho, embalado. Bora lá ver mais coisas por aqui. Aqui eu acho que tem até mais opções de bolachinhas e coisinhas japonesas assim de doces. Amor, olha só o que eu achei aqui. Meu Deus, isso aqui é difícil achar isso aqui. Gente, isso daqui é doce de leite sem leite. Doce de leite soja, vegano. Mas dizem que é muito bom, eu nunca experimentei. Nossa, até aguou a boca. Eu vou experimentar e falo pra vocês. Falando no meu Instagram, hein? Aliás, nos segue no nosso Instagram, a gente vai deixar aqui. E o meu é Tamires e o Zé é Solonar. Então não deixa de seguir lá a gente também, porque algumas coisinhas que não vão aqui pro YouTube vão pro nosso Instagram.
pessoal, a gente veio agora aqui no Jardim Japonês. O espaço aqui não é aquelas coisas assim, não. Legalzinho, um espacinho bom pra você ficar aqui um pouquinho. É tranquilo. É mais uma parada pra você ter algum lugar de apoio pra comer. É, um lugarzinho um pouquinho mais tranquilo, mas não tem nada de interessante não. Tem um lago aqui, mas tá legal. Aqui o espaço não tá bem cuidado, né? É, o espaço tá um pouquinho abandonado, mas é bom pra parar um pouquinho. Fica aqui na beira das lojas, né? Pra você poder comer, descansar um pouco. Lembrando que a gente veio num dia de semana, então o movimento hoje está bem tranquilo. Se você vier no sábado ou no domingo, aqui está bem cheio, porque aos sábados e domingos tem a feira. Hoje tem umas barracas ali, mas não são muitas barracas, né? É um pouco mais tranquilo. E basicamente aqui são as lojas, né? E basicamente as lojas são exatamente igual essas duas, né? A Maruz e a Marukai. E aí tem outras com outros nomes, mas todas elas têm as mesmas coisas. Mais uma dica de loja para você visitar aqui é essa daqui, ó. A loja Casa Fuji. Tem muita opção de lembrancinhas, de souvenirs. E é uma das mais baratas que a gente encontrou aqui na Liberdade, gente. É o preço justo. Para vocês terem ideia, o bule de porchá todo desenhado, a gente passou em algumas, era 110, 160. Aqui é 69. Olha a diferença de preço. Então compensa muito vocês virem aqui. É, vale muito a pena. E agora a gente, para finalizar esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo aqui na Liberdade. Tem muito mais coisa ainda que ficou faltando a gente mostrar aqui. A gente mostrou só um pouquinho. Tem um museu bem legal que nós já visitamos 2 vezes, só que a gente não tinha gravado. Então na próxima oportunidade, no próximo vídeo, vocês vão ver aí a gente falando um pouquinho sobre o Museu da Imigração Japonesa que fica aqui na Liberdade. É isso aí, gente. Bom, esse foi o nosso vídeo, então. Se você gostou, não esquece, deixa o like aí. Se inscreve também no nosso canal. Tá vendo que a gente vai se despedindo da Liberdade, tá até triste agora, né? Aquela animação quando chegou, a Liberdade tá no nosso coração. É isso aí. E, por favor, gente, se você ainda não curtiu o vídeo, curte aí, se inscreve, porque assim, é chato ficar pedindo, mas isso daí que você faz ajuda demais o canal. Ajuda muito pra produzir esse tipo de conteúdo pra vocês. É isso aí. E com a sua inscrição e o seu curtir aí, vai ajudar com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E isso daí vai ajudar cada vez mais o canal a crescer. Bom. E muito obrigada a todo mundo que tem compartilhado, tem nos acompanhado. Ó, coração para vocês. Vocês são muito importantes. Muito obrigada por tudo. É isso aí, gente. Então a gente vai se despedindo aqui. E até um próximo vídeo, gente. Até mais.